Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus, hoje no versículo 32, a resposta de Cristo, né? Quando se levantaram para apedrejá-lo, disse assim Jesus, mas Jesus lhe disse, eu lhes mostrarei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar, né? Nós vimos na semana passada, na sexta-feira passada, o que acontece com as nossas vidas quando nós pecamos, né? E o nosso pecado leva ao sofrimento de Deus, ao sofrimento de Cristo, né? Ao sofrimento que muitas vezes a gente não vê, né? Porque a gente sempre vê Deus como todo poderoso, soberano, e é verdade, Ele o é mesmo. Só que Deus, na cruz do Calvário, Ele mostrou a sua face sofredora, né? Quando a gente olha para Cristo e a gente olha Jesus na cruz do Calvário, a gente não vê nada menos do que o que Deus sofre por causa dos pecados do ser humano, por causa dos nossos pecados, por causa do que nós fazemos, né? O sofrimento de Deus por causa dos nossos pecados está explícito na cruz do Calvário, né? E é por isso que a gente entende muitas vezes por que Deus não nos repreende na hora, ou outras situações, por que Ele não repreende na hora, né? Por que a gente peca e Deus não julga na hora? Ou porque o julgamento de Deus demora para acontecer, né? Muitas vezes a gente fica pensando, a gente vê pessoas más no mundo, a gente vê líderes corruptos, né, causando guerras, roubando, né? A gente vê pessoas fingindo, fazendo todo tipo de mal, né? E Deus não julga essas pessoas, né? Deus não julga essas pessoas. Que tipo de justiça é essa de Deus, né? Se Deus é o juiz de toda a terra, por que Ele permite a fome, a corrupção, a dor? Por que Deus permite o sofrimento, a injustiça, não é? Então, meus irmãos, aqui nesse texto a gente começa a ver por que Jesus, e aqui ele vai mostrando, né, exatamente o que ele veio fazer, né? Quando Jesus ele fala assim, por qual delas vocês querem me apedrejar? É porque Jesus ele sabia que ele veio para morrer. E como ele sabia que ele veio para morrer, ele não tinha medo nenhum de naquele momento acontecer qualquer coisa com a vida dele, porque ele sabia que na vida dele estava determinado uma hora e um momento para que ele fosse crucificado, aonde Deus ia tomar sobre si todos os pecados do povo, a saber, os meus e os teus pecados, né? Ele sabia disso. Então, quando ele fala assim, por qual delas você quer me apedrejar, né? Mas o Senhor Jesus, ele fala que ele vai mostrar as obras do Pai, não é? E aí a gente entende, meus irmãos, que todo julgamento de Deus, né, ele foi julgado parcialmente em Cristo Jesus, né? E é por isso que Deus, ele mostra a sua face misericordiosa. E essa é a razão porque aquelas pessoas, elas foram, vamos dizer assim, Jesus, ele foi contra, assim, ele pregou para elas, né? Olha aqui no versículo final 42, o que está escrito. E ali muitos creram em Jesus, né? Ou seja, meus irmãos, a razão de Deus não julgar no exato momento em que a pessoa, ela faz algo contra Deus, é exatamente o que aconteceu no versículo 42. Muitos ali creram. A misericórdia e a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. É por isso que eu não morri hoje. É por isso que você não morreu hoje. Porque a bondade e a misericórdia de Deus nos leva ao arrependimento. Porque se a justiça de Deus recaísse sobre a nossa vida, a gente devia ter morrido ontem. É por isso que Davi, ele fala, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Se a justiça de Deus tivesse nos alcançado, a gente devia ter morrido ontem. A verdade do Evangelho, meus irmãos, é que Deus concede misericórdia e graça às nossas vidas para que a gente chegue ao arrependimento, para que a gente chegue à transformação daquilo que Deus quer nas nossas vidas, para que a gente chegue à verdade do Evangelho e uma vida com Deus que agrada a Ele. Deus espera isso de nós. Quando Jesus responde, né, eu lhes mostrei, passado, muitas obras da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Jesus falou para eles, olha, eu fiz milagres, curei cego, multipliquei pães,
preguei a palavra de Deus, fiz tudo, fiz muitas obras da parte do meu Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? A pergunta de Jesus é exatamente essa: vocês não querem me apedrejar pelo que eu fiz ou pelo que eu falei, né? Mas vocês querem me apedrejar exatamente porque o pecado de vocês encobre a sua visão para me ver, Mas Jesus queria que eles vissem, Jesus queria que eles enxergassem. E essa deve ser, meus irmãos, o nosso trabalho: mostrar a Cristo, mostrar ao Senhor, mostrar quem Ele é e o que Ele faz. Por isso que nós temos que ser misericordiosos, por isso que nós temos que ter graça no nosso coração, e por isso que nós temos que viver na dependência de Deus, nessa dependência de Deus. E vamos crer que em nome de Jesus ali, muitos creram no Senhor Jesus, né? A misericórdia e a bondade de Deus se manifestam nas nossas vidas para que a gente vá para o arrependimento. E hoje nós podemos, junto com Davi, falar: Senhor, muito obrigado, porque as suas misericórdias se renovaram nessa manhã em favor da minha vida, né? A morte me sondou, né? O pecado me condenou, mas a sua misericórdia me deu mais uma oportunidade hoje para viver para o Senhor. Então vamos pregar o Senhor Jesus Cristo, vamos pregar a vontade de Deus, vamos fazer a vontade de Deus, vamos ser pessoas iguais a Deus, que amam os nossos inimigos, como Jesus fez. Porque ali naquelas palavras de Jesus, Ele falou para salvá-los, Ele falou para que eles fossem salvos, Ele falou para que eles cresçam. Temos essa mesma misericórdia? Temos esse mesmo amor? Temos essa mesma vontade? Né? Essa deve ser a nossa pergunta nesse dia de hoje, né? E que a gente possa orar, mão peçanha, que a gente possa orar para que Deus derrame sobre nós esse coração bondoso, misericordioso de Cristo Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.